Meus queridos do E-Master, vocês estão bem? Espero que sim. Como dizia o Mano Brown, avise o ML, chegou o grande dia. Um dos temas que eu sou mais apaixonado, estou muito feliz de dar esse tema para vocês, que é Freud e a psicanálise. A psicanálise é uma das paixões da minha vida, né? Uma das paixões da contemporaneidade e é fundamental para a gente entender a forma do ser humano pensar, a evolução nos últimos anos que irradia na psiquiatria, na psicologia, na compreensão do ser humano como um ser social, das nossas travas. Pouquíssimas pessoas nos últimos tempos têm entrado tanto aí no nosso vocabulário, né? Então, virado expressões como só Freud explica, isso aí é recalque, e tantas outras expressões que vêm da psicanálise e acabam entrando no domínio público. Alegria poder falar de psicanálise. Então vamos lá. Gente, Freud nasce em meados, ali por volta de 1869, se não me falha a memória. Era alemão, né? Depois ali, morou muito tempo na Áustria, mas era de origem alemã. E se tornou médico, era um psiquiatra, e ali, um psiquiatra comum, que se debruçou sobre o tema muito caro àquela época, segunda metade do século XIX, que era a histeria feminina. Hoje sabemos que a histeria pode afetar homens também, mas vamos pontuando aí. Início, histeria. Uma condição que afetava mulheres, basicamente é a perda de controle emocional, física, cada uma tinha um sintoma diferente, algumas tinham espasmos, gritavam, desmaiavam, ganhavam tiques, manias, enfim. E ele se debruçou sobre isso, né? O que será que é essa histeria? Vários tentaram, alguns entendiam que era algum problema físico, e aí receitavam banho quente, banho gelado, massagem, come tal coisa, deixa de comer tal coisa, né? E o Freud, através de alguns experimentos ali com a Ana ou mais ela que inventou a psicanálise do que ele, basicamente ela disse um dia para ele, descrevendo alguns sintomas que ela estava sentindo, ele tentou dar alguns palpites e falou, cala a boca e deixa eu falar. Eu sinto que quando eu falo tem alguma coisa boa parece que acontece, assim. Ele cala a boca dele, deixa ela falar, ela volta no outro dia e os sintomas tinham se deslocado. Chega com um problema, não tem mais. E aí no outro dia ela chega e fala de outros sintomas e no outro dia não tem mais. Eles vão se deslocando e suavizando ao longo desse processo. Ele vai vendo que ela tem ali um certo processo de amenização. A psicanálise não gosta muito do termo de cura, mas ela vai tendo ali realmente um equilíbrio maior nisso que a deixava aí histérica, né? E ele não foi até o final, não tem um processo final de análise aqui, mas ele percebe o que depois vai ser chamado de cura pela fala. Isso aqui é absolutamente revolucionário. Por que a cura pela fala ela é revolucionária? Porque é ela que inventa a clínica. É o Freud. Senta, fala, eu te ouço, vamos elaborar junto o que você está sentindo. E a percepção de que isso tinha um efeito sensível na melhora emocional daquela pessoa, uma harmonização com seus desejos, uma menor angústia, a gente pode colocar, se não trabalha com a ideia de cura, a psicanálise trabalha assim com uma ideia de harmonização com a vida, de mais prazer, de mais entendimento de si, de menos angústia, para poder vivermos a nossa vida. Então, ele percebe isso, que a fala tem um potencial muito grande. E tem um potencial não só pelo que eu estou dizendo aqui racionalmente para você. Quantas vezes eu estou falando, não, tá tudo bem, eu estou bem, mas você está percebendo que a pessoa não está bem. E aqui nós entramos num conceito também revolucionário, várias questões aqui foram revolucionárias, que é o inconsciente. Para ele, a dimensão de que nós não temos controle sobre grande parte da nossa mente. Uma grande parte ela é inconsciente. Se é inconsciente, eu não tenho consciência. E ela me pega desprevenida, essa parte da minha mente, seja em atos falhos, quando eu quero fazer uma coisa, acabo fazendo outra, seja em sonhos, e em outros fatores, xistes.
fatores que permitem que eu elabore uma narrativa, uma compreensão sobre aquele meu estado emocional, meus processos, traumas, atravessamentos, como que eu estou lendo determinada situação. Então, pense você aí em processos particulares seus, da sua infância, justificativas que você dá por conta disso, eu sou dessa maneira. Pense em sonhos que você já teve, em atos falhos que você já teve. Você vai perceber que realmente tem uma dimensão da nossa mente, da nossa psique, que ela não tem domínio racional sobre si. Ela aflora e eu não sei de onde que ela veio. Daí uma separação muito legal que o Freud faz entre o querer e o desejar. O querer como sendo aquilo que se coloca de maneira racional. Eu quero estudar para a prova. Eu quero passar no vestibular. E o desejo é aquilo que é inconsciente. Eu desejo ver a série. Eu não quero desejar a mulher do próximo, mas eu desejo a mulher do próximo. Então, querer e desejar como coisas diferentes. E aí ele vai elaborando uma ideia, na época e até os dias de hoje, muito provocativa, de que nós não somos senhores da nossa própria morada. Não adianta, existe uma dimensão da mente humana, do comportamento humano, que é absolutamente selvagem, primitivo, e ele vai aprimorando esses estudos. Chegamos aqui nos estudos da mente, estudos sobre a mente. Para ele, mente é essa dividida em 3 dimensões. Id, ego, superego. Id é o campo dos nossos instintos, é a parte mais selvática, mais primitiva que todos nós carregamos. Quem aí o sangue nunca ferveu? Você quase faz uma coisa que, nossa, quando eu vi, eu já estava imaginando, socando a pessoa, pegando o prato, o jogo quebrando, não sei o quê. Então, esses impulsos que a gente consegue frear, tomara, na maioria das vezes, eles vêm do id. Depois, o ego, que vai ser o amortecedor desses dois campos da mente. Se o id é o lado instintivo, o superego é a dimensão da coletividade que eu trago para dentro de mim. É a moralidade social, são aquelas interdições, proibições que eu recebo desde a minha infância. O olhar do outro, ó, isso não pode, isso é feio, isso é errado, não acredito que você vai fazer isso. A gente vai crescendo ouvindo isso, então nós internalizamos essa moral. E ela se manifesta como superego. Alguns dizem que o superego de cada um até vós tem. Uns vão fazer alguma coisa, vem a mãe falando, não acredito que você vai fazer isso. Seria essa dimensão, então, de freio, né? Mas também uma dimensão severa, punitiva. Você é isso, você é feio, você é ridículo, olha o que você fez. Sabe essa dimensão da nossa consciência, por vezes, muito destrutiva? Seria o seu superego. E no meio, a única dimensão nessa brincadeira aqui que é consciente, é o seu ego. É esse eu aí que está olhando para essa aula nesse momento e pensando, nossa, eu vou fazer isso, depois isso, meu nome é tal, eu quero isso da minha vida e etc. Mas você constantemente é atravessado por esses dois campos e o seu ego tem que amortecer e atingir, né, um caminho de equilíbrio entre saber liberar o id, porque o id é fundamental em certos momentos, em outros momentos o superego é fundamental. E aí, gente, obviamente que tem vários atravessamentos, isso aqui é a teoria no seu geral, ele vai casando isso, ramificando com cultura, com literatura, com história, com sociologia, com filosofia. É uma teoria maravilhosa aqui, mas, por exemplo, isso vai desaguar numa obra muito interessante, que é O Mal-Estar na Civilização. Uma obra tardia, uma das últimas obras do Freud, Mal-Estar. Olha o que ele fala para a gente interessante. Todo ganho civilizatório que nós temos, então a partir de agora a gente entendeu que tal expressão é feia. É feia no sentido não moral, mas carrega um peso histórico, né? Não é interessante. Isso aqui é racista, isso aqui é preconceituoso. Essa palavra você não fala mais. Pá, 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 pá. Todo ganho civilizatório traz, por outro lado,
um aumento de repressão. A partir de agora, é um tijolinho a mais, um termo a mais, um verbete a mais no vocabulário, que eu não digo. Sabe essas pessoas que falam, hoje está muito chato, não pode falar nada, politicamente correto, blá, 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 blá. Essas pessoas estão falando, então, dessa sensação de mudança nas últimas décadas de algumas militâncias que deslocaram muito a língua, as percepções e os valores. Então, são pessoas que se incomodam, porque realmente, quando eles eram adolescentes, muito provavelmente inseridos em privilégios, né, você tinha mais liberdade para falar o que na sua cabeça. E hoje não. Hoje há esse processo, então, de seleção, de controle, de autocontrole. Aí vai. Portanto, ele diz que nós, seres humanos, estamos fadados ao conflito e à contradição. O que eu amo na psicanálise é essa versão. Essa versão não, essa visão absolutamente honesta sobre a vida humana. Sem coach, sem autoajuda, sem discurso que venha amenizar, muitas vezes, a brutalidade da vida. Algumas pessoas, elas pegam questões muito brutais da vida. Não adianta falar, sorria. Nós não vivemos o que aquela pessoa viveu. Nós não sabemos como que a gente vai falar para ela isso. Como que nós vamos negar que a vida, ela contempla a contradição, a dor, a morte, a perda? Isso faz parte da nossa existência. Então a gente tem que ter um olhar para a vida de que ela é um eterno prazer e dor ao mesmo tempo. Lembrei de uma frase do Caetano Veloso: cada um sabe a dor e a delícia de ser a quem se é. Basicamente, isso é muito psicanalítico. Cada um sabe o que é bom aí de estar nesse corpo, com esse CPF, com essa aparência, e o que é difícil e ruim, você tem que lidar também. Isso é puramente psicanálise. Uma visão honesta sobre a vida humana, de que nós nunca seremos apaziguados, a vida nunca será um platô de extrema paz. Podemos até ter uma paz econômica, aumentar a igualdade econômica, mas o coração humano sempre vai ser inquieto, vai ser desejoso, sempre vai ser em certo nível competitivo, sempre vai ser criativo, elaborativo, violento. Então, contemplando de certa maneira todas as possibilidades, emoções, impulsos da vida humana, do sentimento. Né? Gente, o Freud, então, ele se torna mais do que um psiquiatra, mais do que um grande estudioso da mente humana. Ele vai se tornando aos poucos um grande intérprete da própria condição do homem, a sua condição. Atravessado, por um lado, por impulsos internos, psíquicos. Ele também, obviamente, faz estudos disso alinhado à realidade ali de famílias burguesas daquele momento, né? Pelo ambiente, que ele também é atravessado, né? Não só por impulsos psíquicos, questões familiares, mas o meio histórico, a guerra, a violência, tantas outras coisas, né? Elaborando assim, então, uma visão completa, a gente pode dizer, para inserirmos numa redação, questões de vestibular, né? Mas mais redação. Esse entendimento de que o ser humano não é uma máquina, ele é atravessado pelos seus humanismos. Em tempos de inteligência artificial, resgatar a noção de humanidade proposta pelo Freud talvez seja muito interessante. É que aquilo que nós temos de humano, aquilo que erra, mas cria também de forma humana, e talvez tenhamos o auge da espécie humana e aquilo que nos diferencia da inteligência artificial. Meus queridos, o VaptVupt aqui de Freud para vocês. Vale a pena olhar mais, ler mais. Indico para vocês o Mal-Estar na Civilização, artigos na internet, material sobre Freud e psicanálise. É o que não falta. Um abraço a todos e até a próxima aula de filosofia.